Vou passar primeiro a palavra a Delma, para que Delma possa fazer também as considerações dela, e aí depois a gente se coloca à disposição para outros, para ampliar, né, os entendimentos. Então é isso. Então, nesse propósito que Adalto colocou, de que da necessidade da valorização do trabalho da pedagogia, né? Que a regulamentação nada mais é do que a garantia do nosso fazer enquanto pensadores da educação, cientistas da educação, né? Para além da docência, né? Porque além de docentes, que é uma atuação que nós mais fazemos, né, de fato, não é a única coisa que nos cabe, né? Então, eu acho que o processo de pensar a regulamentação, de pensar se organizar, né, é com o propósito de a gente valorizar o espaço da pedagogia. Por exemplo, hoje, o governo federal, né, existe um cargo para a educação, que é o pedagogo área, ou pedagoga área, né, que é um cargo do governo federal, que não tem sido aberto mais vagas para pedagogo. O cargo que tem sido aberto, que inclui pedagogos, é o técnico em assuntos educacionais, mas que pode ser qualquer licenciado, não necessariamente licenciado em pedagogia. Um cargo que é exclusivamente para pedagogos não está tendo mais abertura de cargo. Então, assim, a não regulamentação também a gente pede posto de trabalho, porque a gente começa outras pessoas com formação licenciatura em qualquer área disputam o mesmo espaço que cabe. Então, eu acho que é também de proteção do trabalho, né? Assim, regulamentar para nos proteger, para proteger a carreira, para proteger o valor do curso, né? Porque também isso ganha notoriedade para o próprio curso, né? As pessoas passam a desejar um curso, a fazer um curso, né? Que está estruturado não só na formação, que a gente já sabe sobre, mas também naquilo que é os espaços de trabalho, né? Então, a garantia disso garante também nossa realidade no ato profissional, né? No espaço, na academia, no espaço, nos espaços de discussão de educação, que pretere muitos pedagogos, né? Nós, pedagogos, acabamos não ficando fora de muitos espaços que discute a educação. Então, é importante que a gente batalhe por isso, né? Lute por isso. Eu acho que é nesse sentido mesmo, de pensar, de valorizar o nosso fazer a partir de reconhecimento de que somos nós, talvez não exclusivamente, mas principalmente cientistas da educação, né? Então, acho que é importante nesse sentido, que a gente busque esse processo para que a gente fortaleça a nossa formação, o nosso fazer, o nosso labor e os postos de trabalho, né, que nos cabe, né? E outros que a gente, por exemplo, poderia lutar, como, por exemplo, o DETRAN, né? Tem uma escola de formação de trânsito, se pensa um processo de formação para quem vai dirigir e não tem um pedagogo pensando isso, né? Então, assim, tudo que envolve o ato educativo não pode ser limado, né? A gente não pode ficar fora desses espaços. Então, eu acho que é importante que a gente pense sobre isso, né? Não é só, não nos cabe exclusivamente as salas de aula como espaço de trabalho. Nós temos que estar em vários lugares,
pensando a educação. A gente jamais vai imaginar uma discussão sobre saúde que não tem um médico. A gente não vai pensar uma questão sobre segurança que não tenha alguém que atue na segurança, um policial, alguém da área do direito. Então, não é possível que em educação não tenham sempre, nesses lugares, pensando a educação, um pedagogo, que passa sua formação inteira estudando e se debruçando sobre a educação. Né? Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa ganhar esse corpo, essa força, que eu acho que... E que, assim, e é interessante porque a gente pode fazer, inclusive, que tem um marcador de gênero, né? E de raça. A maior parte dos professores são mulheres. A maioria de nós, assim, não estou excluindo os homens, né? Mas é importante que a gente reconheça isso e que o fato de a gente não... de ser uma profissão, né, a pedagogia não ser regulamentada, tem um marcador de gênero. Eu acredito que sim. Por que não, né? Porque nós não. Porque somos a maioria mulheres? Porque a maioria de nós, hoje, na rede pública, somos afrodescendentes? Então, assim, acho que a gente precisa pensar também sobre essas questões. Por que a pedagogia não pode ter uma regulamentação, visto que a maioria de nós somos mulheres? Não que eu não estou dizendo com isso que isso é uma coisa que eles não querem por isto, mas eu estou dizendo que isso é um marcador e a gente não pode dizer que não tem significação, né? Então, eu acho importante que a gente também lute por isto, né? Porque marcadamente somos nós mulheres quem mais atuamos nesta área, né? Poderíamos, inclusive, dizer que as pedagogas, porque somos a maioria. Mas, né? Isso não quer dizer que não tem pedagogos. Temos aqui um grande pedagogo do meu lado. Mas, assim, ele também reconhece isso, que somos, em maioria, mulheres. Então, acho que é também nesse sentido, assim, dessa valorização desse espaço que a mulher ocupa também, né? Fortemente. Eu acho que é por aí, mas que eu penso. Se surgir qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês fiquem à vontade. Mas eu quero só, Delma, reforçar isso que você coloca, que foi um dos questionamentos que eu fiz, inclusive, na live da PLB. Quando uma das participantes que faz parte da Anfop trouxe essa discussão. Eu disse, olha, é justamente por conta da gente ter uma sociedade patriarcal, ter uma sociedade fincada, né, nessa desvalorização da mulher, que as coisas que são pertinentes a ela, né, e a pedagogia é justamente uma área preferencial em número, né, pelas mulheres, é que muitos movimentos não acontecem favoravelmente, né? Então você veja, hoje estamos aqui discutindo isso com um nível de mobilização muito muito pequeno, eu diria, né? Apesar de nós termos, por exemplo, em um dos nossos grupos, cerca de 80 pessoas. Aí, é claro, a gente vai pensar que normalmente, final de semana, as mulheres estão dando conta de uma série de outras questões e que talvez não a maioria delas não pudesse estar aqui presente, somando a essa luta. E isso é uma questão de marcador de gênero, né? Então, quantas mulheres podem abrir mão dessas obrigações que foram impostas, né, pela sociedade machista, para estar encampando lutas em prol da sua valorização profissional. Então, isso também é algo a se refletir. Nós não temos mais nenhum problema de limitação teórica para poder afirmar que nós temos o direito de ter a nossa profissão regulamentada.
A nossa questão é eminentemente política, de organização política.